o anticristo, o engano final e a volta de Cristo. O que a Bíblia revela? 2 Tessalonicenses, o grande engano antes da volta de Cristo. O livro de 2 Tessalonicenses é uma das epístolas escritas pelo apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica. Ele aborda 3 temas principais: o consolo diante da perseguição, a segunda vinda de Cristo e o mistério da iniquidade. A necessidade de viver uma vida responsável e disciplinada. Vamos analisar capítulo por capítulo para entender a mensagem dessa carta. Contexto histórico. A cidade de Tessalônica ficava na Macedônia e era um importante centro comercial e político. A igreja foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária. Os cristãos dessa cidade enfrentavam forte perseguição dos judeus e romanos. Alguns acreditavam que Jesus já havia voltado, o que gerou confusão e medo. Outros estavam deixando de trabalhar porque achavam que o fim do mundo estava próximo. Por isso, Paulo escreve esta carta para corrigir esses erros e fortalecer a fé dos crentes. Capítulo 1. Perseverança na perseguição. Paulo começa a carta louvando os irmãos pela fé e perseverança. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, pela vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Deus permitirá que os crentes passem por tribulações, mas Ele fará justiça no tempo certo. Se de fato é justo para com Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu. A volta de Jesus será um dia de salvação para os fiéis, mas de julgamento para os ímpios. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Conclusão: os crentes não devem desanimar, pois Deus trará justiça e recompensará os que permanecerem fiéis. Capítulo 2. O grande engano e o anticristo. Este é o capítulo mais profético da carta. Alerta sobre a volta de Cristo. Alguns falsos mestres estavam ensinando que Jesus já havia voltado, e isso causou pânico entre os crentes. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Antes da volta de Cristo, 2 eventos precisam acontecer. A apostasia, um afastamento em massa da verdadeira fé cristã. O homem do pecado, um líder maligno, identificado como anticristo. O homem do pecado anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este líder se levantará contra Deus e enganará o mundo, se apresentando como divino. Ele será um falso Messias e será apoiado por um sistema satânico. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Jesus destruirá o anticristo em sua segunda vinda. O mistério da iniquidade já opera. Porque já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. O sistema do anticristo já está em ação no mundo, mas algo ainda impede sua manifestação completa. O grande engano. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Muitos serão enganados porque rejeitaram a verdade do Evangelho e aceitarão as falsas doutrinas do anticristo. Conclusão: antes da volta de Cristo, haverá grande engano religioso, mas os fiéis que se mantiverem firmes serão salvos. Capítulo 3. Vivendo com responsabilidade. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Alguns cristãos pararam de trabalhar achando que Jesus voltaria a qualquer momento. Paulo os repreende e ensina que a fé não é desculpa para a preguiça. Mas vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo incentiva os cristãos a continuarem firmes na fé, praticando o bem e vivendo de forma disciplinada. Conclusão: o cristão deve esperar a volta de Cristo trabalhando e vivendo de maneira digna. Principais lições de 2 Tessalonicenses. A perseguição faz parte da vida cristã, mas Deus trará justiça. A volta de Cristo será precedida pela apostasia e pelo anticristo. O sistema do anticristo já opera no mundo, mas Deus o destruirá. Os crentes devem viver com responsabilidade, sem preguiça ou medo do futuro. 2 Tessalonicenses. Capítulo 1. Paulo, e Silvano, e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo.
Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade, e a obra da fé com poder. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, e fé da verdade. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações, e vos confirme em toda boa palavra e obra. Capítulo 3. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus, e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos, e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós,
Irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Obrigado por assistir nosso vídeo. Considere se inscrever em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários.